Pessoal, bom dia. A gente está novamente aqui no treinamento da New Old, hoje com a presença mais que especial da Camila Sul América. A gente tem um carinho muito especial por ela, a gente agradece a presença dela aqui e a gente vai trazer algumas novidades, alguns esclarecimentos que a gente está precisando com relação ao momento que a gente está vivendo. E Camila, muito obrigado. Eu que agradeço o convite de vocês, a parceria de longa data, né? A New Old vem desempenhando aí um papel bem importante, significativo. Falei ontem, já vou agora falar aqui, que acho que eu não falei para você, mas vocês são os nossos campeões de odonto individual de 2022. Vocês entraram em primeiro lugar e estão ali em segundo, quase que com o primeiro de odonto PME. Então acho que foi fruto de um trabalho aí, um esforço muito grande de 2022, que eu tenho certeza que 2023 vem o primeiro lugar de tudo aí para vocês. Se Deus quiser, com certeza vai. Então Vamos trabalhar duro para isso, né? Então hoje a gente vai falar exclusivamente de saúde PME. Acho que está acontecendo bastante mudanças, né? Então, novidades também. Então, atualizar vocês todos de tudo que vem ocorrendo aí no mercado. Primeiramente, eu já vou falar do desconto, né? Que hoje está bem atrativo. A gente está fazendo plano com coparticipação. Então, hoje, da linha direto, que é plano regional, né? São Paulo. Quando a gente fala em direto, a gente fala de CNPJ de São Paulo. Até o clássico, então, ou seja, direto, que é regional de São Paulo, exato, que é nacional, e o clássico, que é nacional, a gente está dando 30% de desconto. 30% de desconto no plano coparticipativo. Na linha especial, seja R1, R2, R3, a gente está dando 25%, e no executivo e prestígio, 15%. Agora, não pensando em coparticipação, sem coparte, a partir de 5 vidas, a gente está dando 10% de desconto. Então, acho que é um momento, eu já vou começar a falar de coparticipação, que é para a gente tentar desmistificar aí um pouco também, que acho que ainda tem muito corretor e muito cliente com medo de vender, né? Plano então, Camila, só te me deixar claro, assim, o corretor da Baixada, ele pode vender esses produtos com o CNPJ de São Paulo, no caso do direto, e no caso do CNPJ da Baixada, entra nessa condição do produto normal. Nacional. Isso. Tá. Então é exclusivo para CNPJ de São Paulo a linha direto. Aí eu vou ter diretos espalhados aí no Brasil, que depois eu mando tudo, deve passar aí para vocês, todos os diretos que a gente tem. Mas assim, só deixando bem claro para o nosso corretor que o direto da Sul América, o corretor que está aqui na Baixada, ele pode vender. Desde que o CNPJ acompanhe as praças. Por exemplo, lançou agora Fortaleza. Isso. Então, o corretor que está aqui com a gente agora, ele pode estar vendendo aqui lá em Fortaleza com o CNPJ de Fortaleza. Isso. Vai disponibilizar no cotador já 2 faixinhas. A faixa do direto, porque ele com o CNPJ de Fortaleza já vai habilitar o direto Fortaleza, o direto mais Fortaleza, que foi recém-lançado, e o nacional. Então aí ele vai escolher qual que é o produto. O que é interessante a gente falar? Às vezes eu tenho um CNPJ de São Paulo, Santos, enfim, um CNPJ X, mas eu tenho filiais espalhadas ali no Brasil. Eu consigo mesclar esses produtos dentro de uma pólice só. Então eu faço um nacional ali para a matriz e eu consigo fazer um direto Joinville para os funcionários. Aí a gente consegue adentrar com a massa de funcionários, que a gente tem já dificuldade por conta do ticket para o plano nacional, para a massa de funcionários, chão de fábrica. Então dá para mesclar isso daí. Então, dentro do mesmo CNPJ. Dentro do mesmo CNPJ. Mesmo o CNPJ sendo de São Paulo, eu consigo fazer mesclar. Consegue mesclar também. E não precisa ter a maioria em São Paulo, aquela proporcionalidade, 50% tem que estar na base. Não, eu preciso pelo menos 50% dessa base, porém, gente, isso a gente falando acima de 30 vidas, um número maior, né? Porque coligadas a gente só vai aceitar acima de 30 vidas. No PMEzinho de 2 a 29, aí é só aquele CNPJ, é aquela região. Aí não tem problema da pessoa morar, né? Pode morar em outros estados. Eu não consigo fazer a mescla porque eu não vou ter disponibilidade das filiais, né? De atendimento, de ter uma categoria de direto para uma massa de 2 a 29 vidas, tá? Então, se eu tenho o CNPJ daqui, só vai ser disponibilizado nacional. Agora, acima de 30 vidas, eu já consigo fazer coligadas, as subestipulantes, né? Aí eu consigo mesclar com os diretos que eu tenho ali no Brasil. Legal. Tá? E Camila, no cotador hoje, essa condição de desconto já está prevista? Já está. Já está lançada lá. Já está lançada. E é importante ressaltar, qualquer cotação que vocês tiverem,
dentro dessas condições, plano com Copart ou acima de 5 vidas, recalcule. Porque aí vocês seguram esse valor para 30 dias. Mesmo se daqui a 30 dias modificar, vocês ainda tá valendo a cotação que vocês fizerem. E as condições que vocês têm hoje. Por isso a importância de fazer a cotação pelo cálculo da Sul-América. Eu acho bacanérrimo. Aí você segura a tabela, isso. Independente fazer de qualquer por mudança. multicálculo é interessante, né? Até para otimização aí do tempo de vocês. Mas sempre fazer também pela Sul-América para segurar o Para preço. garantir a condição. Exatamente. Legal. Então, Vamos para o Copart, que é interessante falar. Isso. Plano coparticipativo, já há um tempo a gente estabeleceu o limitador de coparticipação, né? Hoje o cliente ele sabe o que ele vai pagar no final do mês. A gente botando assim como exemplo, né, uma grande utilização, né, dentro do mês, uma grande utilização, que não é o caso, a gente acaba não utilizando muito, né, durante o mês, mas se ocorrer uma consulta, vários exames, uma internação, exames de alta complexidade, eu não pago além do meu limitador mensal. Então isso por segurado, né, não é pelo grupo, e sim por segurado, existe um limitador. Vou mandar para vocês. Então isso é importante, na realidade, porque a gente trabalha com algumas operadoras que trabalham sem limitador. Se tiver uma grande utilização, vai ter uma grande coparticipação. No caso da Sul-América, não, existe um limitador. Isso, não importa a utilização dele dentro desse mês, ele não vai pagar, se for na linha exato clássico, ele não paga além de R$270. Se for no especial, é 330 o limitador. Executivo e prestígio, 350. Então ele pode ter utilizado, o cálculo dele tenha dado R$5.000, ele vai pagar o limitador. Internação, que é por evento, então também não importa a utilização que ele tiver dentro da internação, ele paga a taxa de internação, que é a partir de R$250, que aí é para o exato e clássico, R$250. Para o especial é 350, executivo é 450, prestígio 500. Então, se eu internei, também não importa o tempo que eu permanecer. Se eu fiquei um dia, se eu fiquei 3 meses, eu sou taxada e não importa a minha utilização dentro da internação. Agora, se eu sair, no dia seguinte eu for internada de novo, aí eu sou taxada de novo, porque é por evento. E Camila, na realidade é uma taxa, não é por diária, contém alguma coisa. É uma taxa única na internação, independente do tipo de internação. Exatamente. Então, acho que isso, quanto mais a gente falar sobre Copart com o cliente, fazer conta, eu sempre bato nessa tecla de fazer conta. Plano coparticipativo ele é 15% mais barato do que um plano sem Copart. Junto, você bota assim, ele já é mais barato, junto com os descontos que a gente está dando, fica muito mais atrativo. Se multiplicar por 12 meses, exatamente, o que o cliente vai economizar em 12 meses, ele não gasta de coparticipação porque tem um limitador. E é sempre o filtro que a gente vai fazer da venda. Se eu chegar com uma família que tem várias crianças, não é interessante o plano coparticipativo, porque a demanda da utilização das crianças é alta. Agora a gente, que só faz prevenção, é uma coisa ou outra que a gente faz, vale muito a pena. Eu, Camila, tenho um plano coparticipativo, então não tem como comparar, né? Eu não tenho grandes utilizações e quando eu uso, eu tenho a segurança do limitador. Então, para mim, Camila e minha filha de 16 anos, vale muito a pena. Vale muito a pena. Então é falar, é explicar para o cliente, se estiver inseguro, o corretor estiver inseguro, chamar a gente, chamar vocês, para que a gente possa explicar isso para o cliente, fazer conta para ele e a venda é certa. Bom, o próximo tópico que a gente pode falar é sobre hospitalar. Acho que o hospitalar também é interessante, porque quando a gente fala em valores, hoje o mercado está muito aquecido, né? Tá muito complicado, o custo está muito alto, acho que de todos os produtos. Então, o que a gente tem que pensar? Baixar valor, se não for com campanhas promocionais, não tem como. Pleito para desconto até 29 vidas, a gente não consegue fazer. Acima de 30 a gente consegue negociar, acima de 100 vidas eu tenho uma margem maior também de um custo, uma tarifa menor, mas quando a gente fala em 12 e 29 vidas, não. Então, o que a gente tem que pensar? No coparticipação e no plano hospitalar. O hospitalar também ele vai falar. De novo, ressaltando, analisar o perfil do cliente. Se eu tenho médicos, se eu tenho pessoas com uma faixa etária, né, boa, entre 30 a 50 anos, que também não tem grandes utilizações, o plano hospitalar ele é 50% mais barato que um plano completo. 50%. Então, se eu tenho uma fatura de R$2.000, esse plano cai para R$1.000. O que ele não tem de cobertura?
consulta e exames, que é o maior ofensor, né? O que dá mais sinistro. Tudo que for feito no ambiente hospitalar, em Ele regime tá de internação, está coberto. Ele está coberto. Sofri um acidente, quebrei a perna. Passei no pronto-socorro, fiz o pronto atendimento, fui encaminhado para cirurgia e fui internado. Tudo coberto. Preciso fazer um acompanhamento, então todo procedimento de continuidade também está coberto. Preciso fazer uma químio, uma rádio, uma físio, isso está coberto também. Agora, eu preciso passar numa consulta com um ortopedista e fazer exames? Não. Isso não está coberto. Dentro da urgência e emergência eu tenho a cobertura, fora dela não. Então, quando a gente fala em urgência e emergência, também outro ponto a ser ressaltado, é que é tudo que é em caráter realmente de urgência e emergência. É até um pouco assim esdrúxulo falar, mas é até para ficar mais fácil, né? Vai morrer? Isso é uma urgência e emergência. Estou correndo risco de vida? Isso é uma urgência e emergência. Quando a gente fala estou passando mal, estou enjoada, isso não se enquadra numa urgência e emergência. O hospital ele nunca vai fechar a porta, ele vai dar o atendimento. Só que depois vai ser analisado e pode ser tarifado depois. Então é um risco. Para isso tem telemedicina, ou você espera um pouquinho, no dia seguinte você marca uma consulta, né? Mas quando a gente fala em urgência e emergência, tem que ser a nível de morte, né? Para poder utilizar. Então, uma venda bem feita, bem orientada, muitas vezes isso, para o cliente, ele fala, isso para mim é suficiente. A minha preocupação é uma cirurgia, é uma internação, a minha preocupação é uma urgência e emergência a nível Brasil, a minha preocupação é um tratamento, ele não é a consulta e exame. Porque, de novo, se a gente pôr na ponta do lápis economia de 50%, é muito grande. Você também não gasta. Até porque, assim, uma consulta e um exame, acho que cabe no bolso da maioria das pessoas. Sim. Uma internação nem sempre. Não tem limite do que pode ser cobrado, né? A gente tem um limite de qualquer consulta. Eu consigo me consultar com a doutora Caixa, eu sei que ela vai cobrar X, o doutor Marcelo vai cobrar Y. Eu prefiro fazer a consulta com a doutora Caixa. Isso. Agora, numa internação, quanto que pode dar uma retirada de um tumor? Não tem o cálculo, é infinito. Uma UTI, quanto que isso vai dar? E isso ele vai estar coberto. Né? E só ressaltando que para obstetrícia, né, o hospitalar ele tem direito, então todo o pré-natal e a cobertura para grávida está incluso. Depois de 30 dias, aí volta a tirar consulta e exames, né? Tanto a grávida não, a mamãe quanto o filho ele não tem direito a consulta e exames, volta para o regime hospitalar. Eu tenho um hospitalar e hoje ele funciona, amanhã não funciona mais, eu posso fazer a troca. Você pode passar por um plano de cobertura global. É modificado, né? Só abrir a categoria, entrar em contato com a central e fazer a troca. Você não precisa cancelar e iniciar tudo novamente. Então é um ponto, acho que de atenção, de economia também. Saber entender, a gente tem apresentação em caminho, depois a apresentação para todo mundo. Interessante. Porque é muito interessante. A nível de produto, com preço e qualidade, o hospitalar também acho que chama atenção e vale a pena falar para o cliente também. E acho que deixar claro para o corretor também que o comissionamento da corretora e que a corretora paga o corretor no plano hospitalar não muda. Não muda absolutamente nada. Então, ao invés de ele perder o cliente, de repente, em função de preço, ele pode ofertar o plano hospitalar e vai ter a remuneração e vai manter o cliente com a possibilidade de amanhã ou depois transferir para um plano global de cobertura total. Já teve vários corretores que me ligavam, Camila, querendo desconto, como a gente não consegue o desconto até 29 vidas, eu falar da Copart, ele falou, não interessa para ele, ainda é pouco, 15% ainda não fecha a conta dele. Eu falei, o hospitalar. Aí o corretor entender do hospitalar e passar para ele essa venda ser convertida e ter entrado na Sua América, porque ele queria a Sua América, queria a segurança, a qualidade, os benefícios, porque quando a gente fala em seguro Sua América, ele vai muito além do que ofertar ao hospital. Estou falando de benefício, estou agregando valor para aquela venda. Então Camila, ele quer manter. E a rede do hospitalar é a mesma rede hospitalar de cobertura global. Com a cobertura que se tem, né? Sim, com a cobertura, mas não muda a rede, não muda nada. Não. Continuo com a categoria, só o reembolso, que claro, o reembolso é só mediante ao que eu dou de cobertura. Sim. Então, se eu não dou cobertura, consulta e exames, eu não tenho consulta e exames também de reembolso, tá? Show de bola. Deixa eu ver outro ponto legal da gente falar. Esse é um produtinho. Ser estudado, a falar, comentar. Já vou entrar então agora em benefícios, que é legal a gente ressaltar, porque regra de comercialização, eu sempre falo, a gente tem aí material disponível, vocês, né, estão todos craques, especialistas também, então acho que regra não é algo que é legal a gente ficar martelando tanto,
porque eu consigo saber disso depois. Agora, benefício, aí eu acho que é ponto principal numa negociação, porque na hora que eu tiver com o cliente, se eu puder demonstrar para ele o quanto que eu estou agregando de valor, né, naquele plano que ele está sendo contratado, pode ser que isso seja convertido e ele pense, não, eu preciso fazer esse plano, eu preciso fazer esse seguro pelo tanto de benefício que a gente oferece. Aí eu começo falando de saúde ativa, que é um programa de prevenção, então muito mais do que tratar, a gente também quer prevenir o cliente. São algumas iniciativas, não é para todas as patologias, então como oncologia, a gente tem esse programa, futura mamãe, então você imagina, eu fico grávida, é uma gravidez de risco, eu vou ter uma equipe me apoiando gratuitamente, tá? É uma equipe me apoiando de enfermeiros, médicos, psicólogos, todos me acompanhando para aquele momento do tratamento, entre aspas, né? Eles vão estar me acompanhando. Eu descubro um câncer, eu tenho também à minha disposição essa mesma equipe multidisciplinar, é o nosso cuidado coordenado, me acompanhando durante o tratamento. A gente tem todas as formas de chegar a esse programa até o cliente. O cliente, sabendo da patologia dele, ele pode acionar a Suamérica. A própria Suamérica pode, em base de análise de dados, opa, vi que a Camila aqui tem hérnia de disco, ela é elegível ao programa, entre em contato comigo. Ou o próprio médico, sabendo do Saúde Ativa, também pode direcionar. Então é um programa muito bacana, pouco falado. Tem o site do Saúde Ativa, depois eu mando para vocês, que o cliente pode, né, tá verificando, estudando ali, vendo se é bacana para ele e fazendo parte desse programa. Ô Camila, ele não tem custo nenhum. Nenhum, zero. Então, tem um vídeo que eu também posso encaminhar para vocês podem mandar para o cliente, que aí acho que ele consegue entender bem o que seria esse cuidado coordenado. Então, acho que é o primeiro benefício interessante. O segundo é a remissão de 2 anos que a gente dá. Então, eu acho que esse é um dos benefícios mais importantes que a gente tem, né, no caso, mas durante a pandemia tiveram muitos remidos, infelizmente, por conta, né, de tudo que aconteceu. Muita gente, né, acabou falecendo e a gente pôde deixar tranquila a família desses segurados também. Então, esposo, marido e filhos são legíveis à remissão de 2 anos. Então, isso também é gratuito, não tem custo nenhum. Tendo elegibilidade, a única coisa que a gente não paga, né, a remissão, não oferta, é no caso se eu entrar com uma pré-existência no seguro e eu vir a falecer por conta dessa pré-existência. Aí meus dependentes não têm direito. Tá. Mas não sendo ou eu entrei hoje e descobri amanhã, né, uma pré-existência, não tem problema, eles podem ser remidos também. Então 2 anos, eles não precisam se preocupar com custo nenhum, é totalmente gratuito também. Outra coisa interessantíssima também de benefício é os seguros viagens que a gente tem. No nacional é direito para todo mundo, segurado Suamérica não precisa se preocupar em fazer seguro viagem, marítimo nem aéreo, a nível nacional, desde o exato ao prestígio, eles têm direito. O internacional, aí ele só vai ser liberado a partir do especial 100. A especial 100 é um valor, executivo é um valor maior, deixa eu só ver aqui de cabeça. Especial 100 a gente libera para despesas médicas e hospitalares, libera $10 mil, no executivo são $20 mil e no prestígio são $100 mil, isso em despesas médicas e hospitalares. Aí quando a gente fala, Camila, tenho um plano exato, eu vou para fora, vou para o Japão, não fiz um seguro viagem, né, que eu sou maluca, não fiz um seguro viagem, só que eu fiquei com uma dor de cabeça forte e quis passar. Mesmo não tendo seguro viagem, Camila, tendo meu plano nacional, se caso eu for passar em algum lugar do mundo que não tenha cobertura, claro, eu pego a nota, eu consigo reembolso aqui no Brasil também. Dá para entrar com reembolso no retorno. Exatamente, só que aí vai perante a minha tabela. Meu reembolso para exato é R$81, tá. Mas no prejuízo eu não saio, vou ser reembolsado perante o valor já determinado que eu tenho para consulta ou qualquer outro procedimento. Mas pode ser solicitado também. Então, Camila, e quando eu vou fazer uma viagem, eu preciso gerar uma apólice? Isso, a apólice está pelo Saúde Online, que é o site do cliente. Ele acessa, ele já consegue emitir. A gente pede para um pouquinho de antecedência, mas muitas vezes acaba não correndo. É gerado e encaminhado por e-mail, mas a gente pede pelo menos, no mínimo, 5 dias antes. Caso seja alguma língua específica que precise, é só solicitar na central também. Emitir, já pode viajar tranquilo. Mas essa emissão tem que estar aqui no Brasil. Não tem como você emitir estando lá tem fora. Tem que ser aqui, Porque alguns países, inclusive, exigem que você dê entrada no país. É obrigatório. Com então seguro, atende o tratado também, né?
Então é legal porque o seguro saúde Sul América ele já te dá gratuitamente, você não precisa fazer a parte do segurinho. E só ressaltando que a Sul América também, preço de, vou falar até pra cá, nosso seguro viagem tá com preço muito bacana, vale a pena cotar também. Então caso precise, eu preciso de uma extensão à Covid, isso não tem, como é gratuito, né? Um pacote nosso é o seguro básico de viagem internacional. Se for obrigatório alguma cobertura, como por exemplo Covid, tem que ser contratado à parte, aí vale a pena cotar o da Sul América. Você sabe que eu particularmente contratei recentemente e muito da fácil Sul América, de fazer, muito né? fácil, a gente fez em 10 minutos pelo site, com cobertura para Covid, porque na Itália era obrigado a entrar cobertura para Covid, e o preço ficou 30%, 40% mais barato que todas as liquidações que eu tinha. Tá muito bacana. E eu tenho experiências também muito legais de segurado saúde que precisou utilizar lá e foi fazer teste. Tem corretora que sempre me liga e fala, olha, eu fiz o teste. Eu comprei um remédio para dor de cabeça, eu sei que era mixaria, mas eu queria ver se funciona mesmo. Eu falei, e aí, funcionou? Ele falou, funcionou. Eu fui lá, solicitei o reembolso, me depositaram bonitinho, certinho, o remédio de dor de cabeça. Eu falei, então tá funcionando, tá rodando. Continuando, a gente usa também, fala como benefício, porque eu falo que é um benefício, apesar de ter um custo, claro, que se for um plano participativo, o médico na tela. Acho que a medicina, né, a telemedicina, ela agregou muito durante a pandemia. Antes eram 2 utilizações, hoje ela é ilimitada. De 15 em 15 minutos você consegue solicitar um atendimento. Isso é o pronto atendimento. Faz 3 anos, né, que eu trabalho na Sul América, 3 anos que eu utilizo a telemedicina e eu posso garantir, falar com propriedade, que além de você ter um excelente atendimento, você tem aulas, né, dentro da telemedicina. Então, quando a gente está acostumado a passar no pronto atendimento, o médico só te medica, né, e te despacha, né, e muitas vezes ele nem olha na nossa cara, isso não é seguro ou planos, enfim, isso é a conduta mesmo, a formação, né? Do pronto atendimento. E na telemedicina não, você vê que os caras realmente estão interessados em que você fique bem. Então ele te dá uma aula, te explica tudo o que você precisa fazer, se for necessário você estar fisicamente, ele vai te encaminhar. Caso não, é encaminhado tudo por SMS com QR Code, você faz os exames nos laboratórios que você quiser ou compra também a medicação que você precisar. Acho que é legal, que é uma dúvida que todo mundo tem praticamente assim, o receituário para medicamento pode ser via telemedicina? Pode. Né? E é perfeito. Hoje está todo mundo já adaptado. Então você vai numa farmácia, eu falo o remédio, ela falou, opa, esse daí é antibiótico, eu preciso da receita. Aí eu mostro ali, ela já baixa ali o QR Code e ela já imprime e eu assino. Então já está todo mundo já acostumado, né, com essa nova prática. Então funcionou muito bem. Então como a telemedicina ela veio, né, e acho que fortaleceu, né, e conscientizou também, porque a gente pensa também antes de utilizar, antes de ir num pronto atendimento, então a gente pensa também na hora de fazer uma telemedicina. Deu tão certo que a gente expandiu para especialistas. Então se hoje eu tenho 10 nutricionistas na minha rede, agora eu tenho mais de 50. Me ampliou minha rede, ficou muito mais aberta, porque eu consigo me consultar com um nutricionista lá do Amapá, se eu quiser. E o fato de você não ir no pronto-socorro hoje, com esse monte de patologia solta, você entra sem gripe, sai gripado. Exatamente. Você entra com Covid, sai com Covid. Entendeu? Então já não é mais seguro. Não é mais tão seguro Sim. você ir no pronto-socorro, você sabe, o pronto-socorro circula todo tipo de patologia, né? E você estando em casa chamando o médico na tela, é você e ele, e eu acho que é uma coisa que veio para ficar realmente. Assim, né? E algo que deu certo. Então é um atendimento realmente, eu gosto de enfatizar, porque é um atendimento realmente de primeira. Então, tanto para o pronto atendimento, quanto o especialista também. E isso a gente só tem a ganhar, o cliente só tem a ganhar. A gente lançou também, né, o psicólogo na tela, hoje você consegue fazer sua terapia no conforto do seu lar. Também, de novo, né, ressalto, imagina que eu tenho psicólogos a nível Brasil. Então, se antes, a maioria das pessoas em treinamento eu pergunto, você faz terapia? Faço. Você faz com médico de rede? Não, eu pago particular. Por quê? Porque tem poucos. Agora é impossível você falar que na Sul América tem poucos. Você tem a nível Brasil psicólogo. Não é possível você não achar e se identificar com o que você... É impossível. Então eu acho que a telemedicina fortaleceu muito e acho que é um gancho também de venda, porque é muito prático e seguro, como você ressaltou. Então a gente tem que falar sobre isso com
cliente enfatizar esse benefício aí, esse meio aí de telemedicina. Outro ponto importantíssimo que eu acho que é um benefício muito legal, que é o Labin, que é a coleta que você consegue escolher. Se você quer ela domiciliar ou se você quer agendar presencialmente um exame de urina, fezes e sangue. Hoje, qualquer segurado Sul América, desde o Exato, antes era um serviço exclusivo Prestige. Agora não é desde mais. o Exato. Desde o Exato até o Prestige, você não precisa ir até o laboratório vem até você, inclusive até final de semana e até no seu local de trabalho. Sem custo. Sem custo nenhum. No aplicativo vai ter Labin, é só clicar lá e escolher se você quer presencial ou coleta domiciliar. Eu fiz o teste também, porque eu sou, né, a cobaia de vocês. Se eu poder falar, eu tenho que testar tudo. Antes de disponibilizar o Labin, eu já tinha visto que o Delboni também já tinha essa coleta domiciliar, só que não foi divulgada. Eu entrei no site para agendar como de costume e eu vi ali coleta domiciliar. Eu falei, ué, pra mim, que sou exato, hein, sou plano básico, eu falei, será que deve ter custo? Mas eu vou fazer o teste porque eu sou a cobaia. Fiz o teste, era durante a semana, agendei, chegaram lá 7:50 na minha casa para recolher os exames da minha filha de sangue e deu tudo certo, foi tudo impecável. Quando eu vi no aplicativo Labin, e ressaltando, no Labin é o A+, que é o laboratório do Fleury, então já também podemos falar que é um laboratório de ponta, né, de nome também. Não é qualquer laboratório que vai ser disponibilizado. E eu achei interessante que agora esse do A+, ele vem a qualquer local que você tiver. Se eu trabalho o dia inteiro, saio muito cedo da minha casa, ou chego muito tarde, eu posso estar pedindo a coleta aqui dentro. Você pode escolher o endereço para fazer a coleta. Quiser, até sábado, até os finais de semana. Aí dessa vez quando eu agendei no sábado para testar. Chegou no horário, tudo bonitinho, certinho. Depois é só retirar os exames, né, pela internet. Então, eu acho que é um benefício que agregou demais também valor ali. Espero que em breve a gente consiga fazer também o ultrassom. Imagina, a gente conseguir fazer tudo em casa. Espero que em breve a gente consiga fazer mais coisas, né, domiciliar aí também. E para fechar com chave de ouro, eu tenho que falar do Gympass. O Gympass, que é uma parceria incrível que a gente fez também. Acho que hoje é um dos maiores diferenciais, porque somente a Sul América tem esse benefício. Antes, para o empresário poder aderir ao Gympass, ele teria que ser uma empresa muitas vezes acima de 100 vidas. Hoje eu sei que já flexibilizou, pequenas empresas conseguem fazer, mas o microempreendedor não conseguiria. Ele não conseguiria ter acesso a essa plataforma que é o Gympass. Então, hoje, o segurado Sul América, não importa o porte da empresa dele, e sem taxa nenhuma, que é bom frisar, porque uma empresa que adere ao Gympass, ela paga uma taxa. Isso. Então, o segurado Sul América, ele não paga taxa nenhuma. Vai ser pago para ele o plano básico. Então, primeiro de tudo, a gente precisou analisar para ver se realmente os segurados iam utilizar. A gente não teria como pagar para 100% da massa, porque a gente sabia que ia ter uma fatia daquele bolo que não ia utilizar e a gente ia ter prejuízo. Então a gente pensou, vamos pagar para quem realmente quer utilizar. Então a gente fez uma regra, hoje ela está dentro de 6 meses, tem que ir 8 vezes por mês, fazer 8 check-ins. No 7º mês a gente faz um cashback. Já isso vai ser mudado, vai ser pago mensalmente. Então eu acho que fica até mais interessante, porque se eu pensar, eu vou 5 meses, direto, bonitinho. No 6º mês eu não consegui nenhum dia, validou, eu perdi. Então, como muita gente aderiu, e isso faz parte, né, do que a gente tanto prega, que é a saúde física, emocional, saúde integral, a gente viu que deu certo, a gente vai transformar isso em mensal. Por enquanto, ainda está valendo 6 meses. No 7º mês a gente faz o cashback do plano básico, que o plano básico é 45 os quebradinhos, que ou seja, então no 7º mês eu devolvo 275 os quebradinhos e a gente paga esse plano básico. Se o cliente quiser qualquer outra categoria, aí é do bolso dele, a gente reembolsa, né, faz o cashback equivalente ao plano básico, o que já é sensacional. Então são mais de 1000 academias que a gente tem, está sendo sempre credenciadas academias novas. Então não é só academia que eu tenho dentro do aplicativo, eu tenho personal trainer, eu tenho programas de emagrecimento, nutrição, eu tenho yoga, então eu tenho várias outras modalidades, não é só academia em si. Então vale muito a pena também, né, você aderir. Então volto a ressaltar, só a Sul América que tem esse benefício, então aproveitem. Só se cadastrar, aparece quando você entra no aplicativo da Sul América, se você ainda não contratou, vai ficar aparecendo um banner.
Então até o cliente, ou ele falar que não tem interesse, ou ver mais tarde, vai ficar aparecendo sempre para ele entra, já é direcionado para o site do Gympass, já faz todo o cadastro, já está valendo. É imediato, já pode utilizar. Muito legal. De benefício é isso. Camila, deixa eu te fazer uma pergunta. Esses benefícios, eles valem para todos os produtos? Todos os produtos. Inclusive o hospitalar? Inclusive o hospitalar. Então, por exemplo, assim, eu estava pensando aqui, a grande vantagem, né? Você está comprando hospitalar, cobertura hospitalar, mas você pode usar a telemedicina. Sim, a telemedicina não para, no caso, não para consulta, a telemedicina não dá. Não dá. Entendi. Só a telemedicina porque não tem cobertura de consulta, né? Entendi. Aí então ele já não tem. Isso. É sempre o que eu tenho de cobertura. Seguro viagem, tá dentro. A remissão, tá dentro. Os outros benefícios estão dentro do hospitalar. A telemedicina não. O Gympass também. O Gympass também. Acho pro grupo hospitalar também esse benefício. Muito bom. Muito bom. O que mais que a gente pode falar? Vamos tirar a dúvida do estorno, tem também. Então, a gente na realidade, assim, a gente está tendo várias operadoras que estão fazendo estorno de comissionamento no caso do cancelamento antes de um período, 6 meses, 12 meses, 24 meses. Como que está isso na Sul-América? Também é da mesma forma. Durante 6 meses o cliente tem que estar ativo. 6 meses? Após 6 meses, se ele quiser cancelar, não há estorno. Existe só a multa nos 12 meses, que é equivalente ao período que falta. A vigência de saúde ela é 24 meses, podendo cancelar em 12 meses, cumprindo aviso prévio. Ponto. Né? Não tem multa rescisória. Antes de 12 meses, aí gera multa. Antes de 12 meses, aí gera multa. E até 6 meses acontecendo o cancelamento, existe um estorno da corretora, consequentemente corretora. Exatamente. Isso vale também para o dental? Também. Só que o dental eu não tenho 12 meses. Eu tenho 24 meses exatos. O dental é 24. Eu não consigo não aplicar multa. Além de ter aviso prévio, tem a multa. Que aí quando a gente falar de odonto numa próxima vez, a gente entra... Porque essa é uma dúvida que está gerando aí, está todo mundo confuso com isso. É um ponto de atenção. Mas é um ponto de atenção. Acho que é importante com relação a isso. Bom, nós temos as campanhas internas aqui, independente da campanha da Sul-América, a gente continua dando no dental R$100 por contrato. Uau! É uma forma da gente também estar bem ranqueado, da gente trazer o corretor para conhecer o produto do dental. E na realidade, assim, você estava falando, eu estava pensando aqui, nós vamos desenhar uma campanha interna para o hospitalar. Que eu acho que é uma forma da gente estar trazendo o corretor para ofertar para o cliente um produto diferente. Sim. A gente reclama muito que o cliente não está comprando, que o mercado está com isso, mas você contou tanta novidade que para a gente era novidade realmente. Eu acho que o hospitalar, como amanhã depois o ambulatorial também vai ser uma opção, que eu acho que é o oposto do hospitalar. Sim. Acho que o cliente não pode estar perdendo essas oportunidades. Se você colocar na ponta do papel os benefícios, com alguns descontos, com essa vantagem que a Sul-América está dando agora, fica um plano muito parecido com um plano regional. Sim. A nível de preço, uma cobertura totalmente diferente. Exatamente. Acho que uma venda bem orientada, bem falada, explicada, não tem erro. Tá inseguro? Chama todo mundo aqui, a gente sempre explica para o cliente. Então, vale muito a pena. Muito benefício, muita qualidade no produto, com um diferencial ou outro de atendimento. Então, acho que vale a pena sim. Eu achei legal a ideia da campanha. Só ressaltando também que a gente tem a campanha de R$100 por vida implantada, mantém até o final desse mês. A gente está vem prorrogando. Então, até 30/4 mantém os R$100 por vida implantada. R$100 por vida implantada. A aceitação de pai e mãe também foi irmãos, sobrinhos, pai e mãe, só que com adendo. Pai e mãe a gente está aceitando desde que não seja MEI, tenha 1 ano de congênere, tem que ser congênere, não pode ter nenhum sim na declaração de saúde e... esqueci agora, estou de cortar. 1 ano de congênere, não pode ser MEI, não pode ter sim. E a DPS até 64 anos. Então até isso 64 anos. Limite de idade 64. Isso, até 64 anos pode fazer. Fugiu alguma coisa da regra, passa pra mim, eu levo lá pra cima, ver o que a gente consegue fazer. Mas a regra é essa. Estando dentro da regra, dá pra colocar pai e mãe, tá? Camila, documentação no caso do PME.
documentação padrão de mercado, não tem nada de exceção. Só um adendo que seria para certidão de casamento. Se não tiver certidão de casamento, tem que ser a nossa declaração, nosso modelo de união estável reconhecida, mas no demais é de praxe. Cartão social, CNPJ, cartão CNPJ, cartão CNPJ, contrato social, comprovante de endereço da empresa. Isso é da empresa. Se entrar funcionários, é a GFIP, FGTS, tudo completo, guia de recolhimento e os documentos pessoais, né, dos segurados. Se houver redução de carência, carta de permanência com carteirinha, só. No caso, vamos dizer, 3 sócios. Um sócio entra, 2 sócios não entra. Existe essa possibilidade? Existe se eles comprovarem por que ele não entra, né? Porque a gente tem 3 regras. Isso também gera uma certa dúvida. Eu tenho a regra compulsória, que eu preciso de 100% da categoria ou mais. Então tem que ser 100% do contrato social ou 100% do FGTS. Supondo aí no seu exemplo, eu tenho 3 sócios, um só vai aderir. Os outros 2 sócios não vão aderir porque eles já têm um plano regional. Eles podem entrar na regra compulsória, só fazer uma cartinha de não adesão. Eu, fulano de tal, responsável pela empresa tal, declaro não ter interesse nem hoje nem futuramente, assino e mando a carteirinha junto com a carta, aderir ao plano compulsório. Se esses 2 sócios não querem entrar porque não querem, não tem plano ativo, aí não dá para ser feito pela regra compulsória, que é um pouco mais barata, tem que ser feito pela regra flex. A regra flex ela é um pouquinho mais cara, porém ela é flexível. A qualquer momento, esses 2 sócios eles podem estar aderindo. Na regra compulsória, não, eu vou analisar. Agora, na regra flex, ele pode entrar a qualquer momento. Aí é obrigatório entrar com odonto, pelo menos 2 vidas. Se eu tiver um número de 10 vidas na regra flex, só 2 precisa pelo menos ter o odonto. Aí ela é um pouquinho mais cara, porém ela é flexível. E eu tenho a CBO, regra CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupação, que é só para 100% das categorias, que seriam superintendentes, gerentes, supervisores, tem que ser 100% deles. Não adianta eu ter um gerente de produto entrar, produção não entrar. Tem que ser 100% da categoria. E aí ela é também mais em conta como a compulsória, porque ela também é mais restrita. Legal. Perdão, desculpa. Nas congêneres, algumas das regionais entram ou não? Só a Unimed Santos. Só a Unimed Santos. A Unimed a gente aceita qualquer Unimed, é congênere nossa também, tá? As outras operadoras regionais da Baixada não são congêneres. Não é compatível, então a gente não consegue reduzir. No caso, tendo a partir de 6 meses de plano para ter a redução, certo? A partir de 3 eu já A reduzo. partir de 3? Eu tenho já uma categoria, uma tabela, né, de carência, de redução. Acima de 1 ano ela entra praticamente zerada, que é 24 horas. Quando a gente fala até 9 vidas, pode ter 10 anos de congênero. O que eu não vou reduzir? Parto, internação psiquiátrica e transplante. São um grupo, 3, 4 e 5. Aonde que eu isento esses 3 grupos? Acima de 10. Então, outro ponto importante é que se eu tenho 8 vidas, espreme, coloca mais 2, que aí eu isento. Até ter bebê Sul-América pode ter, a partir de 10 vidas isenta. CPT que não tem jeito, se houver alguma pré-existente, pode ter cumprido na congênere, quando vir para Sul-América, cumpre os 2 anos também. Exceto quando é de Sul-América para Sul-América, aí a gente faz a segmentação, não é portabilidade, é segmentação de carência. Aí tudo que eu cumpri lá, eu não cumpro de novo aqui. Você carrega com o contrato. Carrego tudo. Porém, a gente só paga comissionamento se for oriundo de pessoa física. Se for oriundo de adesão, Qualicorp, ou oriundo de outra empresa, for uma migração, a gente não paga sobre aquela vida, somente sobre vida nova. Tá? Então, outro ponto também já tem. Isso é importante. E aí, por exemplo, assim, oriundo de uma administradora, há quanto tempo, por exemplo, cumpre essa regra? Ou sempre? Vamos dizer, eu cancelei 12 meses. Eu posso entrar... eu tenho até 59 dias para fazer, para eu comprar carência. Para comprar carência. Tem um prazo. Passou disso, é uma entrada normal. Entrada, carência cheia, normal. Tá. 59 dias. Então, se tiver mais de 1 ano em outra operadora, praticamente a carência é zero mesmo? Praticamente, menos esses 3 grupos se for abaixo de 9 vidas. Até 9 se entrar vidas. Nesse grupo com 10 vidas, aí zera. Aí zera. Se tem plano ou não tem problema. Aí tá zerando. A gente reduz outra coisa importante, a gente está reduzindo até 67 anos. Eu vou só, até 64 anos. Já acabou a promoção, a gente está reduzindo até 67, até 64 anos. Se eu tenho um grupo de 10 vidas e entra uma pessoa de 65, ela também está entrando com a carência zero. Então, outra coisa importante, se eu sei que eu só tenho até 64 anos, se eu tiver um
pessoal dessa faixa etária mais elevada, tem que ser num grupo maior de vidas aí, porque aí ele já vem zerado com a carência, tá? Idade é outro ponto que também sempre pergunta. Camila, tem limite de idade de aceitação na Sul América? Não tem. É claro que a gente vai avaliar, vai analisar, pode ter 0 anos, pode ter 70 anos. A gente vai avaliar a situação daquele segurado. Tá. Se apresentar alto risco, pode haver recusa, também não é certeza. Então, deixa a nossa área analisar. Sempre falo, não, a gente já tem, vamos tentar, deixa a área analisar. Já teve muitas vezes o corretor fala, Camila, o cara tá com medo, ele tem pressão alta, ele tem diabetes, ele entrar com carência zero, nem CPT ser aplicada. Então deixa a área analisar. Se ele não estiver de acordo, é só ele não pagar o boleto que tá tudo certo. Porque ele está pré-implantado. Uma dúvida, por exemplo, a área médica analisa a documentação e declaração de saúde. Existe uma análise feita posterior, um contato com... Todas as propostas, elas são analisadas pela área médica, todas. A gente só vai ligar se por acaso for acima de 64 anos, acima de 59 anos, perdão, a gente já liga para confirmar, ou se apresentar algum problema de saúde. Tem alguma coisa mais séria, na declaração. Aí a gente vai ligar. Muitas vezes o cliente acaba não falando, não descrevendo, e quando a área médica liga, verifica que, opa, esqueceu de responder um sim, eles mandam por e-mail para aquele segurado, ele retifica, também tudo online, né? Assinou e aí encaminha pra gente e volta pro fluxo. Mas todas as propostas vai pra área médica, auditoria médica, analisou, volta pro fluxo de implantação. Tá, uma coisa que também gera uma certa dúvida no corretor, existe a possibilidade da entrevista presencial? Não tem. Tá. É sempre 100% telefônica. 100% telefônica. Tá. Isso é importante porque tem corretor que tem medo, né, de o cliente lá, o cliente não pode ir, aquela coisa toda. Não, tudo tal. 100% telefone, que quando a gente liga e se por acaso não consegue contato, é notificado para a corretora e a corretora avisa o cliente, a área médica está te ligando, ou você mesmo pode passar o telefone para o cliente ligar direto para a área médica, tá? É isso, gente. Acho que foi bastante novidade, bastante informação. Muito bom mesmo. E aí, Camila, só mais uma dúvida que é, você já conhece o corretor está no dia a dia aí falando um monte de coisa. Essa questão, principalmente aqui na Baixada, de a Sul América não ter um ponto físico de atendimento, eu sei que você está no dia a dia das corretoras, essa coisa da Redditor, muita notícia, como o mercado não tem um canal oficial, né, pelo menos por enquanto, e com informação, Redditor comprou Sul América, acho que é bom a gente conversar um pouquinho sobre isso, até para o corretor, depois dessa aula que você deu para a gente aí de benefícios e vantagens, também ter a segurança de que a empresa continua forte e firme, né, e que o produto continua forte e firme, com um monte de novidade. Acho que é importante falar um pouquinho desse momento. Eu acho que tudo assusta, tudo que é novo assusta, para todo mundo, para mim inclusive, né? Tudo que é novo assusta. Então, houve sendo feitas muitas mudanças, isso acho que não é só dentro de Sul América, né? A nível, acho que nacional, acho que é o mundo todo está sendo, né, movimentado, tudo reflexo de uma pandemia, né? Com a área de saúde também foi diferente, né? Então houve muitas adaptações. Essa negociação da Redditor já vem há um tempo, ela foi efetivada em janeiro, né, desse ano, de 2023, e com isso trouxe muitas mudanças. O que é mais importante a gente falar? Que para corretor e para cliente, essa reorganização ela está sendo interna. Isso é positivo também, mas para corretor e cliente só tem como agregar. Porque hoje a Sul América, né, até então, hoje não, até ontem a Sul América era uma empresa familiar, né, que valia 50 bi ali na bolsa. Então agora hoje a gente se torna, né, se juntando com o Grupo DOR, a gente se torna a maior gestora hospitalar da América Latina, que equivale a 150 bi. Então a gente uniu forças, né, uma empresa já consolidada com uma outra grande empresa também. Então assim que eles assumiram, o que foi definido? Vamos alinhar, ao invés de ficar lançando produtos novos, vamos arrumar o que eu tenho aqui dentro de casa, que aí só assim eu consigo fazer lançamento de produtos novos. O direto Sampa Branco, ele não deu muito certo pra gente de São Paulo, né? Pro pessoal de São Paulo. Por quê? São Paulo é muito grande. Imagina ofertar um produto como, por exemplo, o direto branco, que a centralização dele é doutor consulta, ok? Eu tenho doutor consulta espalhado. Mas a retaguarda dos principais hospitais que eu tinha naquele produto era Oswaldo Cruz. Imagina o cara lá da Zona Leste não dá pra... e até. Então não tinha como. Quando foi o azul,
é tudo centralizado em Redditor. A retaguarda dos hospitais também era um Redditor. Para a galera do ABC foi sensacional, porque Zona tem Sul, bastante. né? Luís, Zona Sul, mas de novo. E o pessoal da Zona Norte. Então, acabou que, não, geograficamente falando, não sendo tão interessante para os segurados, né, do pessoal que mora em São Paulo. Aí que foi lançado o Direto Mais, que é o Direto Mais, ele também vem com um ticket menor, preço de regional, porém com abrangência nacional. Então o cara pode morar na Zona Leste, Sul, Oeste, que ele está coberto também, com uma centralização, não verticalização como a gente falou, uma centralização de atendimento. Foi detectado os principais ofensores, que seria bariátrica, oftalmologia, cirurgia para olhos, cardíaco. Então, algumas especialidades é centralizados em hospitais. E quando a gente fala nessa centralização, não é do hospital qualquer, são hospitais renomados também. Então, aquele segurado de Direto Mais vai ser tratado em hospital referência para bariátrica, para oftalmologia, para cardíaca. Então, houve umas mudanças que isso só é benéfico, né? Eu acho que não tem atrasos, só evoluções, né? Então vem muitas coisas novas. Eu acho que começa aí com produtos, né, como o Direto, que foi lançado. Agora a gente vindo com tabela diferenciada também para plano Copart, para incentivar mesmo, né, a utilização, a gente inibir a sinistralidade que está absurda a nível, né, do mercado. Então 2022 foi um ano muito difícil. Em casos de sinistralidade, acho que nunca houve um aumento tão grande dentro das seguradoras. Todas foram reajustadas ali acima de 15%, 19%, 20%. Então é o momento da gente segurar, para que a gente continue tendo produto para trabalhar, né? Então, se a gente fizer uma venda bem feita, cuidar dessa venda, cuidar da sinistralidade da carteira, cada vez mais a gente volta a ter produtos também. Não sair vendendo igual um doido, né? Sem pensar aí também nas consequências. Então, tranquilizando todo mundo. Hoje a Sul América em Santos, a filial Santos, ela existe, porém a gente está linkada à filial ABC, então provavelmente muitos de vocês agora a gente vai começar a levar lá para São Paulo, vai fazer uns tours por lá, a gente está linkado, mas eu sou responsável, né, por toda a Baixada Santista aí, e vocês aí comigo, e conto com a força de venda de vocês como sempre, né? Acho que a gente tem um trabalho muito bacana a desenvolver, tem mercado. Eu não tenho cliente Sul América, tem. Tem, todo mundo tem. Se eu não tenho perfil saúde, eu tenho perfil odonto. A gente esquece do odontológico, e o odontológico é a porta de entrada na empresa. Eu tenho inúmeros casos de empresas que têm seguro saúde Sul América e tem odonto com outro corretor. Ele já, você imagina, hoje ele tem esse outro corretor, ele tem odonto nessa empresa. Amanhã ele está vindo com alta, amanhã ele está vindo com a previdência, e ele vai tomar essa empresa de você. Então, quanto mais negócios vocês tiverem, amarrem o cliente de vocês com a Sul América ou qualquer outra congênere, mas traga negócio. Então, entrou, não conseguiu com saúde, vê um seguro de vida para esse cara, vê um odonto, mas negócio você tem como trazer sim. É só a gente entender de produto, estudar, acho que, de novo, ressaltando a importância desse trabalho que vocês estão fazendo, para o corretor isso é muito válido, acho que nenhuma corretora, né, a gente faz muitos treinamentos, mas não uma plataforma de ensino, assim como vocês estão fazendo. Então, vale ressaltar que é muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo, que é levando conhecimento aí e dando ferramentas para os corretores de vocês. Então, parabéns também. Pô, legal. Bom, Camila, a gente só tem que te agradecer. E uma coisa que eu estava pensando aqui, assim, a cada conversa com a Sul América, a gente descobre algo diferente. A gente vai quebrando algum paradigma. Sim. Eu te confesso que ontem a gente teve um bate-papo aí, a Gildete com você estava aí, aquela questão dos descontos, é uma novidade. Hoje, tudo que você trouxe de benefício, plano hospitalar, algumas vantagens, acho que está quebrando um paradigma de que o corretor, às vezes, ele tem medo de vender. Ele tem medo de ofertar, porque é mais fácil vender o fácil. Sim. Mas só que assim, o bom dinheiro não está no fácil. Sim. O bom dinheiro está no que realmente vai atender, que vai atender o cliente como um todo. E assim, as vantagens que você trouxe, para mim, muita coisa é novidade, e importante é fazer conta. Acho que o grande segredo hoje é o corretor fazer conta. Tanto a conta para o cliente e tanto a conta para ele receber, né? Então hoje, pela gama de produtos, não tem como perder. Não tem como deixar escapar. Não tem como deixar escapar. Se escapou, escapou porque realmente o cliente não chegou numa condição financeira
adequada, mas que hoje, assim, se você somar os benefícios, quanto custa cada benefício, adequar o produto, com certeza ele tem condições de vender Sul América. Te agradeço mais uma vez, a gente te agradece e sempre é bom você estar aqui, porque sempre vem com uma novidade, alguma coisa, e pode contar com a gente. Ai, contem sempre comigo. Grande beijo para todos aí também. Legal, dá um fim lá.